Obrigado, queridos. Eu creio que a gente já percebeu esse tom que Deus quer nos dar nesses dias. Eu não sei se os irmãos estão entendendo, mas é um tom de uma consciência da vontade de Deus na nossa vida, e é um tom de Deus se revelar para o nosso coração. A gente sabe que em alguns momentos Deus trabalha em nós algo que traga um renovo. E eu quero trazer algumas orientações aqui para os irmãos, antes da gente começar, só para que a gente possa fazer desses dias uma verdadeira escola de discípulos. Nós somos discípulos, estamos aqui como aprendizes. Quero agradecer aí a hospedagem, dos irmãos aí, da Arina, Davi e de um amado americano que... Arina e Davi ficam de pé, e também o Elijah, dos Estados Unidos, que está conosco também. Obrigado aos irmãos que estão hospedando, obrigado ao Telinha e a Fabinha, que estão nos recebendo muito bem, dando esse descanso ao Glaucio e a Malu, nesse tempo, Tem dois irmãos de Viçosa, a Meré está dizendo, podem ficar de pé, os irmãos de Viçosa. São três, São três irmãos de Viçosa. Então, amados, eu disse que a gente quer estar nesses dias aqui. Olha bem, são 10:50, é isso? A gente quer aproveitar o tempo. Eu terei até terça-feira, os irmãos vão ter que me suportar até terça-feira para compartilhar. Então, eu pretendo não estender, mas estamos aqui debaixo da orientação do Espírito Santo. Quero que Deus nos dirija em todo o tempo, e quero que todos possamos prestar bastante atenção em tudo que Deus está nos falando, estará nos falando. É a primeira vez que eu compartilho essa palavra para toda a igreja, a primeira vez. Eu sei que esse assunto é um assunto de total importância. Deus tem colocado isso no nosso coração, até porque são coisas que nós temos falado. Falar da igreja é algo que nós podíamos dizer que é repetitivo, porque conhecemos a questão da igreja. Só que quando nós orávamos, Deus nos deu essas duas outras palavras, uma revolução, porque de fato, quando eu entendi igreja, foi uma revolução na minha vida. E eu estou vivendo essa revolução, estou indo para 43 anos de ministério, louvado seja o Senhor. Só que eu incluí essa outra palavra, que eu creio que vai ser a ênfase desses dias. Igreja, uma revolução prática. Eu creio que Deus também vai nos aperfeiçoar nesses dias, não somente esse material todo que eu vou compartilhar com os irmãos, como também Deus vai aferir a nossa vida, vai ser um tempo de treinamento. Os irmãos vão notar que tem algo muito prático para a gente colocar, viver, experimentar aqui nesses dias. Um dos versículos que Deus me deu, e a importância também da gente falar nisso nessa introdução, é esse versículo que o Telinho citou aqui em oração, Hebreus capítulo 4. Quero pedir aos irmãos também que, por favor, anotem, porque eu entendo que o discípulo, ele, seja no papel, seja no celular, na sua maneira de lembrar do que Deus está falando, eu creio que Deus vai acrescentar muitas coisas àquilo que Ele vai nos falar na palavra. E esse é um dos versículos que
o Senhor nos deu, e eu quero que os irmãos possam receber essa confirmação de Deus, né? Hebreus 4, 12 e 13 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. A gente quer que Deus faça nesses dias que a palavra salte para o nosso coração, porque ela é viva, ela é eficaz. Tem muita coisa que de alguma forma não está viva no nosso coração e nem tem eficácia. E a palavra diz: é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito. Nós somos corpo, alma e espírito, uma tricotomia, sabemos, mas a palavra, ela tem poder de dividir alma e espírito. E é por isso que algumas vezes a nossa alma, ela está muito agitada, queixa, a nossa alma, ela reage, muitas vezes reage muito mal, e Deus quer trabalhar isso para dividir alma e espírito nesses dias juntas, que é algo muito dentro do que Deus tem nos falado também nessa palavra, né? Liguei até para o Glaucio e coloquei alguns slides também, porque eu queria entender melhor sobre juntas, né? E nada melhor do que ouvir os médicos para entender essas coisas melhor. E medulas, e apta para discernir os pensamentos. Imaginem, antes, né? A palavra diz isso: antes que a palavra venha à minha boca, Deus já as conhece. É assim que Deus fala a respeito da sua palavra e de nós. Então todos os pensamentos também Deus conhece, e propósito do nosso coração. Não tem como enganar a Deus. Deus nos conhece. Enganoso é o coração do homem, é assim que diz o versículo, e a gente quer discernir o nosso coração. E o 13 diz: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas, totalmente descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Louvado seja o nome do Senhor. Por que que Deus nos deu esse versículo? E essas coisas que eu estarei falando faz parte, eu creio que de algo que nós queremos construir nesses dias. Até desde o primeiro cântico eu notei, é um tom sóbrio e é um tom de Deus nos conscientizar nesses dias. E creio que o Glaucio também orou sobre isso. Alguém orou. Não é propriamente uma pregação. Eu não quero nesses dias pregar. Consequentemente, vamos pregar. Mas muito mais do que isso, o que eu quero nesses dias é que Deus possa trazer uma revelação clara ao nosso coração. E eu quero ouvir o Espírito Santo. E quero que você ouça o Espírito Santo, como está ouvindo essa chuva agora. E que seja uma chuva de bênção sobre nós, para que Deus possa falar conosco. E aí Deus nos falou também dentro disso, olha a importância de algo que eu quero falar. Eu tive toda a minha experiência com Deus, muitos irmãos aqui conhecem, e fui pastor dentro de uma estrutura, de um sistema durante alguns anos, e aí eu ouvi sobre a igreja. A revelação da igreja foi para mim algo extraordinário, trouxe mudanças, mas daquelas que Deus sabe, fortes demais. Eu voltei para casa para começar tudo de novo. Paguei um preço, alguns sabem, falei
que naquele tempo tive convulsões, perdi sangue pela boca, tinha uma úlcera daquela bem complicada, e Deus sabe tudo que passei naquela época, e Deus se revelou para mim na questão da igreja, e foram mudanças profundas, e eu deixei aquilo tudo, que eu tinha uma situação muito confortável, e aquela situação que eu entendo, ia mudar o tempo aqui, mas agora não dá, né, Arina? Talvez você mude rapidinho, o tempo do descanso aqui do computador, ele está rapidinho, o repouso, se for rápido, se não for, deixa. Mas naquele tempo passamos por todo um processo, e Deus revelou à igreja, mudanças profundas, Deus se manifestou tão tremendamente, e a igreja significou tudo para nós, não é isso? Porque a gente está vivendo isso, Manhuaçu por 30, quantos anos? 30 anos, 33 anos está ali, e eu ia dizer outra coisa, nossa linda Meré, que lembra 33 anos que estamos vivendo a igreja em Manhuaçu. Mas qual que é a consciência que nós temos hoje? E isso que eu quero colocar para os irmãos, que assim como aconteceu de fato aquela reviravolta na nossa vida, nós agora precisamos de novo desse óleo novo, desse derramar do Espírito Santo. Precisamos de novo que Deus opere um milagre. Aí os irmãos, eu sei que têm ouvido muitas palavras, que Deus quer renovar a igreja, que Deus quer trabalhar com a igreja. Por que eu disse que não é uma pregação? Porque eu entendo que Deus quer nos trazer algo que vai verdadeiramente trazer uma mudança de vida. Os irmãos estão entendendo isso? Irmãos, é um arrependimento que nós precisamos, um real arrependimento, e com esse arrependimento, e claro, algumas instruções claras na palavra, eu creio que Deus vai mudar a nossa vida, em nome de Jesus. Eu orei por isso, vocês oraram por isso, não foi? Para que Deus trouxesse isso nesse encontro. Aí eu tenho dito assim para Deus, não é para um retiro, o que Deus quer nos falar, tem que vir para ficar, é para fazer parte da nossa vida de uma vez por todas. Porque, irmãos, a pregação a gente pode esquecer, mas uma mudança de hábito nós não vamos esquecer, e nós vamos trazer na prática como que isso acontecerá pelas casas, conosco, na nossa vida pessoal. Então, hoje, nós queremos que Deus traga uma revelação, e vocês que estão aqui, e que vão começar a participar comigo dessa palavra, a gente já orou e vamos continuar orando. Eu peço a todos vocês que orem em todo o tempo pela palavra. A Bíblia diz sobre orar sem cessar. A própria palavra é essa espada de 2 gumes que penetra a ponto de discernir, dividir alma, espírito, conhece o nosso pensamento, a nossa motivação, a nossa intenção, que conhece tudo, e nós queremos, com a graça de Deus, trazer o nosso pensamento cativo à obediência de Cristo, como diz também a palavra. Então, é isso que Deus está querendo formar em nós, para que nós tenhamos uma mudança de vida. O que eu estou colocando é que, como igreja, irmãos, nós temos que ter uma mudança de vida. Não dá para viver mais assim. Igual foi forte
o nosso entendimento, é a nossa mudança que gerou, Deus sabe, confissões, quebrantamento, coisas que nós nos expusemos totalmente, ficamos expostos para a cidade, para a família, quem sabe alguns para os seus filhos, etc., dentro do trabalho. Lembrando só de um dos casos de um irmão que dizia assim: eu trabalhava na Petrobras, era funcionário, louvado seja o Senhor, ele hoje é um presbítero, pastor entre nós, e ele disse assim: eu roubava gasolina. O que significou, ele era crente, o que significou a igreja para ele foi confessar esses pecados e pagar o preço da confissão. E louvado seja o Senhor pela profunda mudança de vida. Eu estou só dando um exemplo de tantos, que aconteceram com vários de nós aqui, em várias outras áreas. Um outro versículo que Deus nos deu também, é o que está em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 9 até o versículo 11. 1 Coríntios 3, 9 a 11, que diz assim: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Então o que nós somos de Deus? Pode falar bem alto, com liberdade, cooperadores. Eu pergunto aos irmãos: a gente está cooperando? Não, irmãos. A gente dá uma contribuição, mas a cooperação real, como diz a palavra, não. A gente sabe que a nossa cooperação é limitada. Nós vamos entender isso na palavra, por que é limitada. Mas de Deus nós somos cooperadores, lavoura de Deus e edifício de Deus sois vós. Quando ele estava no mundo, ele era a luz do mundo. Hoje, nós somos a luz do mundo. Nós temos que ser esse edifício, edificado por Deus. Porque hoje nós somos suas testemunhas. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. Irmãos, a gente tem construído com prudência, edificado com prudência? Muitas vezes não. Nos falta prudência. Nos falta consultar a planta, que é a palavra. Nos falta obedecer essa palavra. Nos falta ouvir o Senhor. Sobre tudo isso, Deus quer assim nos falar bem detalhadamente. E a Bíblia diz que outro edifica sobre ele. Então, está muito comprometida essa edificação que outro está fazendo em cima de um fundamento que não é o projeto de Deus. Nós estamos vivendo para Deus? Estamos. Nós amamos a Deus? Amamos. Nós ouvimos a palavra? Ouvimos. Nós cumprimos uma quantidade de coisas? Cumprimos. Mas, irmãos, a gente vai entender na palavra o que Deus quer de nós. E aqui vem uma palavra específica assim: porém, cada um veja como edifica. Nós queremos ver diante de Deus nitidamente como que nós queremos edificar, ou como vamos edificar à luz da palavra. Principalmente, irmãos, porque tem um outro versículo que também Deus nos deu nessa introdução, Hebreus 11, 10. Peço mesmo a todos vocês que estão recebendo algo de Deus, que guardem, porque eu quero que vocês possam, de alguma forma também alimentar essa palavra que Deus tem nos dado, porque eu creio que essa palavra o Senhor quer usar muito na nossa nação. Deus quer usar muito em outras nações, porque eu creio que Ele quer renovar a sua igreja. Da parte de Deus, versículo 10, Hebreus 11, 10, assim: pela fé,
também, 10, porque aguardava a cidade, estava lendo 11, que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Irmãos, não tem como trabalhar se não for debaixo da orientação desse arquiteto e desse edificador. Porque foi ele que disse em Mateus: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, não adianta nós trabalharmos sem observarmos a planta, sem atentarmos para o arquiteto dessa obra. Porque quanto a nós, a gente aguarda essa cidade que tem fundamentos. Qual que é? A Nova Jerusalém. De fato, nós temos toda uma expectativa, toda uma esperança também na volta de Jesus, no arrebatamento, nessas coisas todas, e nós cremos no que Deus quer nos falar. Então, todos vocês que estão aqui hoje, eu sei que outros podem chegar amanhã, mas o que eu quero pedir a vocês: voltem amanhã de manhã, venham amanhã à noite, depois é segunda, né? Amanhã é domingo, e depois é terça, quando nós vamos terminar. É sempre ligado a essas coisas que eu estou compartilhando. Deus foi nos dando em oração, quando nós estávamos buscando essa palavra. Eu já pedi aos irmãos ali, e essa palavra está sendo gravada, mas como muitas vezes eu já ouvi que vai gravar e não grava, eu pedi assim: pega um celular furrequinha, aquele celular que não vale nada, põe para gravar, porque pelo menos a gente vai ter o áudio, porque tanta riqueza que algumas vezes a gente acaba deixando perder, porque a gente não consegue ouvir mais, ninguém cuidou de fazer isso, ou se fez, não conseguiu sucesso, né? Quantas coisas já aconteceram comigo sobre isso. Então hoje a palavra está garantida, tanto no vídeo aqui no YouTube, como também no áudio, com a graça de Deus, e a gente está se cercando disso para o inimigo não roubar aquilo que Deus quer fazer conosco nesses dias. Então, a gente vai entrar na palavra mais propriamente dito. Eu pedi aos irmãos para a gente ter essa disciplina, e disciplina de horário, amém? Também, por favor, a gente quer ganhar tempo, a gente vai ter tarefas, exercícios, coisas práticas nesses dias, né? Então eu creio que o Espírito Santo vai nos orientar, para que a gente tenha muita liberdade de estar repartindo essa palavra com os irmãos, e muita liberdade para que vocês possam ouvir também o Senhor. Os irmãos devem ter ouvido por parte da liderança aí também, que era importante que a igreja, e principalmente os líderes, estivessem aqui, porque nós queremos trabalhar essas mudanças com essas pessoas da igreja local, e que são líderes, e que de fato, está num tempo muito pequeno aqui, e que de fato vão estar conosco em todo o tempo, com a graça de Deus, e vão estar nos ajudando em todo o tempo em oração. Amém? Nós cremos nesse milagre do Senhor nesses dias. Então a gente vai compartilhar sobre igreja, uma revolução prática, é prática, e nós queremos essa prática. Não importa se a gente vai gastar um pouco mais de tempo com alguma coisa, mas nós queremos gastar o tempo que o Espírito Santo de Deus quer falar conosco, essas coisas específicas. Eu me lembro, irmãos, que eu sei que da parte dos irmãos, vocês oraram, mas eu também orei, pedi ao Senhor. Deus trabalha, e Deus quer nos dar algumas respostas claras para esses dias, para toda a igreja.
E eu disse aos irmãos que, de fato, isso é para toda a nossa vida. Eu vinha meditando sobre essas coisas e perguntando a Deus antes da pandemia, antes de começar a pandemia, eu perguntei ao Senhor sobre o que Deus queria fazer de novo com a igreja. Porque a gente tem uma necessidade. Tá bem, Deus está trabalhando, seguimos. Malu foi para o hospital, nós oramos, ela recebeu palavra, irmãos foram visitá-la, outras coisas aconteceram. Tem algumas casas que continuam hospedando com muita alegria, louvado seja o Senhor, mas a gente sabe que tem muitas coisas, e eu creio que você concorda comigo, que nós temos que mudar esse momento nosso como igreja. Eu, pelo menos, sinto totalmente que temos que mudar, e Deus sabe que muitas vezes eu tenho orado e pedido ao Senhor para que a gente possa trabalhar essa expressão da vida de Deus. Então, o primeiro ponto que nós queremos colocar e repartir com os irmãos é sobre essa questão do relacionamento. Antes, ou durante muitos anos, Deus nos deu um relacionamento que foi uma coisa muito impressionante, mas hoje nós podemos verificar, está aí no slide, né? Que a gente tem muitas células na igreja e que elas não estão funcionando como Deus quer, né? E algumas delas morreram. Os irmãos tiveram aqui algo com o nome de grupo caseiro, não foi? Grupo caseiro. Funcionou? Não funcionou, não é isso? E a gente sabe que as famílias, elas ficaram enfraquecidas, desanimadas, dentro desse processo e na missão que nós temos. E aí, irmãos, é nisso que eu creio que Deus quer ministrar o nosso coração, porque, humanamente falando, eu sei que nenhum de nós podemos fazer nada. Eu sei que também precisamos de um milagre de Deus, porque tanto conhecer a igreja hoje, ouvindo a experiência de conversão da Fabinha, foi um milagre de Deus, foi uma obra do Espírito Santo. E então, de uma pessoa até inclinada para o espiritismo e para o mundanismo, o Espírito Santo de Deus fez uma obra na vida dela e operou um milagre. É assim que Deus fez com cada um de nós. Eu sei que essa palavra, ela tem que arder no nosso coração, de tal maneira que a gente lembre da nossa experiência inicial, como que Deus operou um milagre, e o que nós queremos viver agora como igreja, porque como igreja nós precisamos de um milagre. Volto a dizer, tá bom, mas o inimigo do bom é o melhor que Deus tem para nós, e quando a gente pensa no melhor que Deus tem para a igreja, está faltando. Então nós perdemos, é isso que eu estou admitindo como um dos irmãos, lá do início, aquele irmão que Deus primeiro trouxe essa revelação. Nós vamos aprender sobre isso também, que a igreja ela andava debaixo do fundamento dos apóstolos e dos profetas. Isso é essencial entender, mas nós vamos entender isso à luz da palavra. Então, eu tenho essa preocupação, exatamente essa, porque como igreja, faz quase 40 anos, eu digo assim, dentro da nossa experiência, né? Antes aqui, que Deus levantasse a igreja em Manhuaçu, nós estávamos vivendo essa experiência, e a questão é que muitas coisas estacionaram, estagnaram. Em alguns casos, a gente tem que admitir, algumas coisas trouxeram muitas dificuldades, né, que alguns até duvidam, e está morrendo
no coração de alguns, né? E nós queremos que Deus renove então essas casas. Não importa se vocês chamaram aqui de grupo caseiro, outros chamam de igrejas na casa, outros perguntam se nós temos grupos de célula, né? Quando você começa a explicar a igreja, entendi, é célula. Lá também nós temos célula. Então tem gente que pensa que tudo isso é uma cópia que nós estamos fazendo de alguns modelos e que a gente quer viver esses modelos. E lá na minha igreja também tem, já divide a igreja, porque não tem a minha igreja, a igreja dela é a sua, só tem uma igreja. Então a gente começa a complicar até com essa questão da expressão, e a gente pensa que também algumas coisas que nós fazemos, aí a gente diz assim, lá tem discipulado? Tem discipulado. Que bom, essa visão é de Deus. Eu já li sobre isso há muitos anos atrás. Discipulado é uma coisa que Deus quer, mas as pessoas entendem essas coisas como método. E de fato, a gente não quer entender essas coisas como método, mas nós queremos entender, à luz da palavra, aquilo que está no coração de Deus, como que Deus quer que a igreja possa funcionar. Então, a gente teve um bom começo, é verdade, um ótimo começo, eu reconheço isso. O que Deus fez foi extraordinário. A gente nasceu com muita fome de Deus, com bons propósitos, com uma boa base daquilo que Deus queria nos falar. A gente queria mudanças significantes nessas questões essenciais. E hoje nós já falamos aqui, eu quero fortalecer isso. Irmãos, essa mudança implica em oração e palavra. Não vamos conseguir, já foi falado isso hoje à noite aqui, mudar nada se a gente não mudar a nossa vida de oração. Tá bom, isso também os irmãos já ouviram, mas é verdade que a gente tem que abrir a palavra para saber como que os discípulos foram mudados na questão da oração e na questão da palavra. A gente tem na palavra exemplo claro para saber como é que a gente muda de vida. E Deus também me lembrou algo importante em toda essa introdução, falando sobre relacionamento, que a igreja, ela começou com muita força, né? Já falamos, muitas das coisas que os irmãos vão ouvir já foram faladas, mas os irmãos vão perceber que a gente quer trazer um remédio para coisas que são faladas, mas que não têm sido praticadas, que não produz mais uma revolução na nossa vida. Então a igreja de Éfeso, é verdade, o livro de Efésios, né, que nós conhecemos aí na palavra, irmãos, é realmente uma expressão extraordinária de Deus. Começamos a ler Efésios, a carta de Paulo aos irmãos de Éfeso, e é tremendo tudo que fez com a igreja em Éfeso. Mas a igreja em Éfeso, ela durou aí 30, 40 anos e desapareceu. Isso me trouxe um peso muito grande, né? Porque a gente está dentro dessa janela dos 40 anos. Então esse negócio dos 30 para 40 anos, a gente tem que atentar para esses detalhes, né? Porque esses detalhes estão mostrando que a gente pode ter um declínio e até nos tornarmos um povo frio, né? E a questão como acontece com aquela região da Turquia, onde estava a igreja de Éfeso, e que hoje é só um lugar turístico, não tem mais nada da igreja em Éfeso. Então aquilo que Deus tem nos alertado várias vezes, nós vamos cair nessa situação. A gente sabe, principalmente os que leem muito aí sobre avivamentos, e tiveram muitos avivamentos, né, que aconteceram com a igreja. E nesses avivamentos, né,
os moravianos, por exemplo, foi uma experiência tão tremenda, um avivamento, o povo Zulu, uma experiência tremenda, né? E o que Deus fez em vários lugares, o avivamento da rua Azusa, né? O avivamento na Coreia do Sul, que avivamento tremendo que houve na Coreia do Sul também. Mas, irmãos, esses movimentos todos, os anos passaram e as coisas apagaram. A própria Coreia do Sul, a gente ouve sobre esse avivamento da Coreia do Sul, não ouvimos mais. A gente sabe que isso está muito complicado. E quando nós estudamos, está aí no slide, a história da igreja, nós sabemos que essa era de ouro da igreja primitiva, ela durou 60 anos. A gente pode dizer que depois da morte de Paulo, houve um declínio muito grande com a igreja. Então, quando nós olharmos para a nossa história, a gente não tem que pensar que é novidade, porque essas questões aconteceram com a igreja durante toda a sua história. Então, me veio essa pergunta, né? A gente vai ficar vivendo da glória do passado? Porque muitos irmãos se referem ao passado num tipo de saudosismo, e a gente não quer viver esse saudosismo. E foi isso que eu pensava assim diante de Deus. Não, eu não quero viver essa experiência de ficar contando só coisas lá de antigamente. Não, eu não quero ficar acomodado. Não, nós não podemos ficar acomodados. Deus tem mais. A gente cantou aqui, eu anotei uns cânticos aqui que a gente cantou durante o louvor. Toma o seu lugar, foi um deles. A palavra hoje, irmãos, e o que Deus quer nos falar nesses dias, é para que Deus possa tomar o seu lugar. E qual que é o lugar que Deus trabalha? E aí, o que Deus vai também falar muito conosco nesses dias? A gente pensa que o lugar que Deus vai trabalhar é na reunião. Irmãos, Deus pode trabalhar na reunião, mas o lugar que Deus tem que tomar somos nós. Toma o teu lugar. E isso tem que ser falado a bom e alto som e com autoridade. Toma o teu lugar. Se Deus não tomar o seu lugar na minha vida, não tem como Deus tomar o lugar na igreja, porque eu sou a igreja. E quanto mais Deus tomar o seu lugar, e por que nós ficamos enfraquecidos? Porque a gente pensa que Deus vai tomar o seu lugar aqui. A gente guarda tudo para aqui, pensando que aqui Deus vai operar. Aqui Deus vai operar, em nome de Jesus. E Deus tem operado. As reuniões são boas. Mas, onde Deus tem que operar, é em nós. E vai estar cheio de palavras sobre isso. Nós vamos trazer isso para uma questão prática, mostrar para os irmãos. Por isso que eu estou dizendo, não perca nenhuma reunião, porque a gente quer entender essas coisas e não entender que uma pregação vai resolver a nossa vida. Uma pregação, ela pode nos estimular, a pregação, ela pode nos desafiar, a pregação pode nos fazer chorar, orar, nos emocionar, nós podemos ser tocados, pode acontecer muitos milagres, mas Deus tem que tomar o seu lugar na nossa vida. E quando nós sairmos daqui, que fomos para as nossas casas, e que fomos para o nosso trabalho, e que fomos para as escolas, e que fomos para a rua, e que estivemos com os nossos familiares, onde é que Deus não toma o nosso lugar? Muitas vezes, quando nós estamos com aquele parente, que Deus sabe a encrenca que tem, aí a gente fica mal. No trabalho, onde nós temos problemas, e a gente fica mal. A gente vai para a rua, e algumas vezes fica mal. O que nós fazemos dentro de casa, a gente fica mal.
A situação do pecado oculto nos deixa mal. A situação dos pecados que são nítidos e que você fala para alguém, ele insiste em pecar, a gente fica mal. Então, se Deus não tomar o nosso lugar, o meu lugar, convivendo com a minha esposa, com os meus filhos, com a minha sogra, amém? As noras com a sogra, se Deus não tomar o lugar, não adianta, porque Deus tem que tomar o seu lugar. E é sobre isso que nós queremos praticar, é sobre isso que nós queremos treinar nesses dias, para Deus fazer essa revolução na igreja. Eu me lembro, irmãos, que em 96, a gente vinha assim, e Deus movendo na cidade coisas extraordinárias. Alguns dos irmãos, o Glaucio, outros irmãos, estavam naquele encontro lá de 96, no Clube Álvares Cabral, né? Um encontro que para nós foi marcante, e nós chamamos aquele encontro de encontrão, mas para nós, assim, que conhecíamos detalhes, foi realmente um encontrão, no sentido de todos que nós convidamos do Brasil, foi tremendo, porque vieram muitos ônibus. Quem conhece o ginásio do Álvares Cabral, é um ginásio muito grande, não sei quantas pessoas nós tínhamos lá, mas foi um encontro muito grande, não sei dizer exatamente. Tivemos várias caravanas de vários lugares do Brasil, com irmãos de muito reconhecimento espiritual pelo Brasil. Muitos de nós ouvimos as ministrações, América Latina também, tínhamos alguns irmãos. Mas para nós, da igreja local, a gente sentiu que estávamos dividindo um pouco da história ali, porque tínhamos algumas crises, algumas batalhas, algumas coisas que também nos afetavam. Então, a gente sabe que de 96 para cá, Deus fez muitas coisas, e Deus trabalhou muitas coisas. A história de cada um de nós, ou de cada cidade, é diferente, né? Porque a época que as coisas começaram a fluir em Manhuaçu foi tal ano, e a gente vai acompanhando a história da igreja, e a gente sabe quando que a gente perdeu a essência, quando que a gente perdeu aquela pegada. Então é dentro disso que eu creio que Deus quer trazer essa revelação para o nosso coração. E quando nós cantamos depois, né, maravilhoso, eu pensava assim, que coisa tremenda. Mas muitas vezes a palavra maravilhoso, não sei, o slide fugiu aí. A gente cantou maravilhoso, maravilhoso é estar na tua presença. E certamente para Malu, que estava no hospital, lugar de cantar maravilhoso é no hospital, né? Porque lá a gente canta e chora e ora, e tem uma experiência que é diferente da experiência da rua. Aqui a gente canta maravilhoso, mas talvez nós não precisamos tanto que ele se revele como maravilhoso. Mas lá, naquela situação, quando vem problemas, dificuldades, lutas, a gente pensa assim: Senhor, Tu és maravilhoso, e a gente quebranta o nosso coração, e num certo sentido Deus nos prepara até para nos levar, né? Se eu for, eu estou pronto. Alguém me perguntou, né, sobre a morte. Sobre a morte eu estou vivendo intensamente, e se ela chegar, louvado seja o Senhor, porque eu estou vivendo dentro de toda a realidade que Deus me chamou para viver. Eu estou em paz. Eu fui entregar algo para alguém nessa semana, e alguém então disse assim: pois é, eu estou esperando um resultado, né? Fiz uma situação aí, um exame, mamografia, e toda a família tem uma experiência de câncer de mama e etc. E eu fui orar, ela muito depressiva, muito triste, etc. Mas é nesse momento, e o resultado foi positivo, câncer de mama,
tem que mandar para São Paulo para ver, demorou por causa da pandemia, etc. Então, agora vem a batalha. Mas, irmãos, é nesse momento que a gente vai cantar que Ele realmente é maravilhoso. Não importa, assim, qual é a situação, mas Ele, de fato, é maravilhoso. Se quiser passar na mão aí, pode passar, tá, minha amada? Ou então eu passo aqui, tá? Mas Ele é maravilhoso. Então, eu creio que o Espírito Santo de Deus, Ele quer trabalhar em nós, para que nós possamos estar preparados para toda e qualquer situação. Porque, irmãos, a igreja, ela de fato é igreja quando nós estamos passando por esses processos. E nesses processos que o mundo se revolta, se ressente, que o mundo não entende, e que o mundo tem queixa, tem murmuração, e diz que Deus não existe, e quantas coisas, estamos lá, nós os cristãos, para dizer, Deus existe, em toda e qualquer situação, o meu Deus é Deus, eu confio nele. Então nós entendemos que é assim que Deus trabalha conosco. A gente chegou até aqui, como diz aí no slide, sim, mas a gente não tem seguido esse crescimento como do início. As curas, elas diminuíram, o discipulado declinou, a expressão da igreja, ela tem ficado mais apagada, a gente sabe disso, e nós temos que, primeiro, irmãos, a melhor coisa para qualquer um de nós reconhecer o nosso estado, é a gente admitir, e nós temos que admitir, e nós estamos em casa, na família, para admitir, e dizer, sim, Senhor, nós precisamos experimentar essa mudança. O que nós temos feito? Essas batalhas que temos passado, têm nos levado só à manutenção de algumas coisas, até o dia de hoje. Mas nós não temos mais aquelas marcas do começo, e nós cremos que Deus quer trabalhar e intensificar em nós a sua vontade. Então, um outro processo que a gente tem que entender dentro disso, e compreendendo que Deus quer nos falar, é que nós estamos fazendo muitas coisas, mas a gente não está acertando o alvo, não é isso, amados? Deus tem um alvo, Deus tem um propósito. A gente talvez está seguindo costumes que deram certo, e mantemos um bom funcionamento, mas não temos atingido o alvo principal. Então, irmãos, é por isso que Deus quer que voltemos à palavra, esse é o propósito de Deus, voltemos para a oração, e eu disse que isso vai ser muito prático, né? Porque eu creio que Deus quer mudar essas coisas. Lendo a palavra, eu sei que os irmãos concordam também comigo, que na história tem muitos homens, né, que eles foram usados por Deus para trazer um avivamento, desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, sempre aconteceu esse fato, esse evento, essa marca de que Deus levantou homens, profetas, avivalistas, gente que através dos séculos marcaram a história, e eu louvo a Deus por esses homens, mas eu creio, irmãos, que Deus quer nos falar como nunca sobre a igreja, porque o que tem que nos incomodar é exatamente para onde que Deus quer nos trazer, ou nos levar de volta. Uma outra coisa também, olhando para esse próximo slide, é que de fato, irmãos, a igreja, ela passa por um momento muito difícil. A gente sabe, em toda parte do mundo, a igreja passa por um tempo difícil.
eu tenho recebido áudios, vídeos da Ucrânia, há um tempo atrás, outras nações passaram por processos muito difíceis. Afeganistão, que nós acompanhamos tanto, situações muito difíceis. Então a igreja passa por situações que são complicadas. Estados Unidos, Alemanha, qualquer país da Europa, da Ásia, em alguns lugares a situação da igreja é quase que de extinção. A gente sabe que Deus tem o testemunho lá, mas irmãos, a igreja passa por um tempo difícil. E o que Deus quer falar comigo e com você? Está dentro desse slide. Eu quero servir a Deus na minha geração. Amém? Você quer servir a Deus na sua geração? Amém? Eu não quero que essa geração passe de tal maneira que eu não deixe uma marca para essa geração. Eu quero que você esteja ocupado com isso. Não importa a sua idade, mas qual a marca você vai deixar para essa geração? Eu falo com Deus, muitas vezes chorando, meu chamado, meu ministério, não posso estacionar. Eu creio que tudo que nós fazemos tem que estar de acordo com esse propósito original de Deus, com aquilo que Deus quer fazer na igreja. A gente sabe, irmãos, que tem muitos grupos se levantando, eles são grandes, muitos movimentos, mas irmãos, qual é de fato o impacto disso tudo na nação? Os irmãos sabem que muitas vezes é um movimento. Louvado seja o Senhor, eu não desprezo nada. Creio que Deus pode usar qualquer um desses grupos para ir trazendo revelação, e cada um de nós vamos entendendo o que Deus quer fazer. Mas nessa pandemia, por exemplo, ou em muitos lugares do mundo, aconteceu vários salões que a igreja reunia, eles foram fechados. Já falamos aqui para os irmãos de quantas vezes temos estado na Inglaterra, na Escócia, em alguns países da Europa, e aqueles lugares que eram igreja foram vendidos para boate e para uma série de movimentos que não tem nada a ver com Deus, e a igreja está enterrada, o cemitério está do lado, e às vezes se tem um lugar aberto, tem muito irmão enterrado, e um grupo pequeno cantando algum louvor, amém por isso. Mas irmãos, a gente sabe que isso não é o propósito de Deus. Nós não queremos que essa seja o caminho que a igreja brasileira ela possa tomar. Amém? Por tudo que está acontecendo, e eu não desprezo, louvo a Deus e não critico, mas a gente tem que lembrar que lugares que foram muito fortes, hoje não tem praticamente nada. O que o inimigo quer fazer com o Brasil? A mesma coisa. Quer que estejamos apagados na nossa fé e que não tenhamos mais essa experiência. Eu estive vendo sobre a Coreia do Sul, o que os irmãos dizem é que talvez tem só 20% daquele movimento tão grande que houve na Coreia do Sul, mas não tem mais essa expressão. Então eu creio que Deus tem que mudar essas coisas. E a respeito de nós colocamos, sobre batalhas que não é a igreja em Manhuaçu que tem passado. São várias situações de todo o Brasil. Eu conheço bastante a realidade da igreja brasileira, porque estou em muitos lugares, envolvido com muitos irmãos, envolvido com muitos pastores, com muitas denominações, e eu sei a crise que muitos irmãos têm passado. Então, ainda que nós tivemos muitos encontros espetaculares, que Deus derramou do seu Espírito, que Deus operou salvação, irmãos, Deus fez grandes coisas, mas nós queremos um milagre de Deus, porque nós não somos mais os mesmos. Nós queremos que Deus trabalhe de tal forma que possa mudar a nossa geração. Essa palavra
ela está dentro disso, para dizer para você, você tem que ter uma carga, e eu estou te falando claramente. Eu chamei aqui os 4 presbíteros para orar por mim, e eu poderia ter chamado não sei quantos diáconos, mas os irmãos vão ver que a ênfase dessa palavra é chamar a igreja toda, porque de fato o que Deus fala conosco, que os irmãos vão entender isso, é que Ele quer levantar uma nação de sacerdotes. Amém, amados? A gente vai entender como que Deus levanta uma nação de sacerdotes, e entender na palavra, porque às vezes a gente olha para isso e pensa que isso é utopia, que isso é um conto de carochinho, uma coisa impossível, é só jogar uma coisa nos irmãos. Irmãos, isso é possível, porque tudo é possível ao que crê, e quem escreveu essas coisas foi Jesus, o Espírito Santo, e a Bíblia diz que Ele iria, e nós vamos entender isso melhor, mas que Ele iria enviar o Consolador, que estaria conosco, que iria nos guiar, e nós vamos lidar com esses versículos, para saber que a gente vai ter que viver esses versículos. E aí a gente entra numa parte um pouco mais profunda do que nós estamos falando sobre relacionamento. Qual que é o propósito, o grande propósito da igreja? Qual que é a visão da igreja? Cada um de nós temos que ter uma visão clara do que Deus quer. O nosso problema, e nós vamos colocar isso claramente com os irmãos, calçando na palavra, é que a gente tem aceitado irmãos que têm visão, e um monte de irmãos que não entendem nada. Quando a Bíblia diz que todo membro do corpo tem que funcionar, estamos trabalhando errado? Estamos. Porque qualquer um membro do corpo, uma pequena válvula do coração, qualquer situação, pequena que seja, mas é de grande importância para o funcionamento do corpo. Mas o que aconteceu conosco? Nós aceitamos alguns membros que não funcionam, alguns membros que não respondem. Então, irmãos, eu estou dizendo, e eu quero que isso vá entrando no seu coração, para você entendendo, aqui está o meu problema, eu não funciono, porque não vai adiantar a gente tratar só a consequência. A gente tem lidado muito com a consequência, a gente discerne as coisas no sentido da consequência, que a gente diz, fulano não veio para a reunião, fulano chegou atrasado, fulano veio mas ficou cochilando, fulano, e tem um monte de fulano, um monte de coisa. Mas irmãos, o problema do fulano está antes disso, o problema dessa pessoa está antes disso. Nós temos que tratar a causa. Quando ele já não vem, quando ele não participa, quando ele não se envolve, quando ele não presta atenção, quando de fato ele critica, quando de fato ele tem mágoas, ressentimentos, amarguras, quando ele faz comentários indevidos dentro de casa, é falta da palavra, é falta da oração, é falta de uma prática de Deus na vida dele. Com o que ele está envolvido? Com as coisas desse mundo. Então nós temos que saber, à luz da palavra, como mudar essas coisas. É com pregação? Não, não vai ser com pregação. Pode ser também, alguém pode ser alcançado, e já dissemos que podemos de fato alcançar muitas coisas com uma palavra, mas a palavra tem que ser sustentada o tempo todo, a partir do que Deus faz conosco na vida, nas casas. Então, nós respondíamos, sabemos disso, Romanos 8:29, o que Deus quer fazer? Ele quer levantar uma família de filhos, o quê? Semelhantes a Jesus. Nós sempre demos essa resposta, louvado seja o Senhor. Mas o que nós queremos também é entender, amados. A gente entendeu que Deus quer levantar essa família. Eu vou colocar esse outro slide para os irmãos entenderem.
Serão 11 palavras, quase 140 slides. Mas até terça-feira. Amém? Até terça-feira. E estou quase parando hoje, hein? Aqui, muitos dizem que a igreja, ela está passando por esse processo, por essas causas aqui. Enfraquecimento no discipulado, está aí no slide. O discipulado enfraqueceu, sim, é verdade. Tem muita fraqueza nessa situação do discipulado. Mas nós queremos saber se é isso. Falta evangelismo? Também, é verdade. Tem situações de pecado? Também, é verdade. Falta compromisso? Também, é verdade. Falta governo? Também, é verdade. A gente vai trabalhar depois cada um desses pontos. Tem liberdade em excesso? Eu creio que na vida de alguns tem. Esses dias tive um tempo específico para corrigir alguns irmãos a respeito de uma situação e a gente percebeu que aquilo não expressava a vida da igreja. Liberdade em excesso. Falta de disciplina? Tem. Muita gente que não tem disciplina nenhuma entre nós. Falta de ensino? Também. A gente tem ensinado até, mas esse ensino que eu estou dizendo, ele tem que ir lá para casa, para a gente praticar em casa, para a gente viver em casa, para a gente... Nós vamos ler versículos que eu vou mostrar para os irmãos que a igreja acontecia nas casas. A igreja, ela era forte nas casas, que aquele pai de família, na casa, ele era levantado por Deus, e na casa dele, Deus fazia grandes coisas. Nós vamos ver esses versículos nos mostrando isso claramente. Então nós vamos ver porque que o ensino não tem prevalecido entre nós. Não temos o mesmo serviço? É verdade. Antes a gente tinha um serviço assim, que era muito lindo, né? Podíamos ter deficiências, mas um serviço que funcionava. Hoje a gente sabe também o declínio do serviço. Perdemos a hospitalidade? Também é verdade. Perdemos a honra. Vocês sabem quantos perderam a honra. Obrigado pela honra com que vocês me recebem. Mas a gente sabe que muitos irmãos perderam a honra. O mundo entrou na igreja, é verdade, em alguns casos. Alguns irmãos abriram mão de alguns princípios de Deus, isso também é verdade. Então, irmãos, são realmente muitas faltas. É verdade, acho que passei 2. É verdade que são muitas faltas e que Deus quer trabalhar essas coisas em nós, porque eu estou concordando com isso, mas o nosso declínio e a situação da igreja no geral, e eu de novo falo com os irmãos que isso não é um problema de Manhuaçu, isso é uma situação da cidade, da igreja na cidade, da igreja pelas cidades, da igreja pelo país, da igreja pelos países, porque eu digo para os irmãos, o que eu estou falando, eu não vejo em muitos lugares, e eu estou chamando os irmãos para que a gente possa viver algumas coisas que de fato estão na palavra e que nós não estamos vivendo. Então, preste atenção nisso aqui. A gente tem um bom programa de funcionamento, né? É legal. Se perguntar como é que é a nossa semana, ela é legal. Pode ser até que a gente deu aquela parada no grupo caseiro, para a gente retomar no que Deus quer, mas nosso programa é muito bom, é verdade. A gente tem alguma coisa que envolve os irmãos, uma boa dinâmica de trabalho, mas a gente perdeu a substância do que é a igreja. Então, nós temos que falar da igreja na sua essência, na essência da igreja. Então, entendam bem, irmãos, não é forma que a gente quer, não é sistema que nós queremos, não é essa estrutura
de funcionamento. O que nós queremos, e aqui eu digo assim com força para os irmãos, a gente perdeu o coração. Além de perder uma prática, muitos irmãos perderam o coração. É por isso que esse coração está aí, para dizer assim: Deus quer resgatar o nosso coração. Porque a Bíblia diz: aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. E o tesouro de muitos irmãos passou a ser outra coisa. Então, é esse coração apegado em outras coisas que nos deixou com a igreja, num certo sentido, é uma muleta boa, é um aparato bom, é uma diversão boa. A igreja, a gente até tem ela na casa, a gente vai lá, a gente come e bebe. A igreja, a gente pode desfrutar da piscina do irmão. A igreja é boa na diversão, a igreja é boa até nos conceitos, a igreja é boa na pregação, a igreja é bom porque os irmãos têm um bom caráter, tá, essas coisas. Mas, irmãos, a gente perdeu a prática e a gente perdeu o coração. Então nós ficamos com a religião. Mas, queridos, Deus não nos desamparou. Louvado seja o Senhor. Amém? Eu creio que Deus não nos desamparou. E é por isso que Deus está nos falando. É por isso que Deus está falando assim. Lembra aquele tempo que para a cidade, a igreja foi levantada e a gente assustava a cidade. Assustávamos a cidade, né? É esse próximo slide aqui que acontecia conosco, né? De fato, o que acontecia conosco é que a cidade, ela estava um pouco preocupada porque a gente estava transtornando a cidade, né? Com as mudanças que houveram. Pessoas me procuraram: você não tem mais nome de igreja, você não é mais pastor, cadê o seu paletó e sua gravata? Pessoas me procuraram, mas de fato as pessoas viram que o Senhor estava curando, que o Senhor estava trazendo operação de milagres, que Deus estava transformando pessoas. Irmãos, quando Deus levantou a igreja, quantos pastores nos procurando para entender uma quantidade de coisa, querendo mudanças também na igreja local. Mas essa foi exatamente a minha preocupação, né? Porque será que nós estamos transtornando a cidade? Chegaram até nós aqueles que estão transtornando o mundo. A gente está transtornando o quê? O que nós estamos fazendo? Nada. É isso mesmo. Ouvi baixinho aqui, mas muito pouca coisa nós temos feito para abalar a cidade. Se essa cidade, aqui não está tendo carnaval, né? O prefeito proibiu, né? Mas, né, acho que os irmãos se lembram do último carnaval, né? Que foi aquele desastre lá no Rio de Janeiro, de pessoal arrastando Jesus lá no Sambódromo, não foi? Aquela situação terrível que aconteceu, né? De lá para cá não está tendo 2 carnavais que já não aconteceram. Mas, irmãos, a cidade ficava esperando o carnaval como se fosse um evento. Quando você ouve essas bobagens da televisão, eles ficam pensando que de fato a solução do mundo está nessas coisas. Mas a solução do mundo está na igreja. Aleluia, amados, em homens e mulheres cheias do Espírito Santo. Então nós não podemos perder, está escrito ali, o propósito como igreja, a essência da igreja, tem que voltar à vida da igreja, tem que voltar ao propósito eterno de Deus. É isso que Deus colocou dentro de nós antes da criação. Esse foi o propósito, para durar para sempre, como está aí no slide. Então, Deus tem algo antes da fundação do mundo, e nós queremos viver essas coisas todas que Deus tem para nós. Eu me lembro, irmãos, que falei muito no Brasil, em outros lugares, sobre amor,
E de fato Deus é amor. Deus fez muitas coisas com essa palavra sobre o amor. Eu quero entender a cada dia mais sobre amor. Entendo que devo ter repartido aqui sobre o amor com os irmãos. Ministrações em muitos lugares. Deus trabalhou muitas coisas. Mas, amados, eu creio que de fato Deus quer nos falar sobre o seu propósito eterno. Qual é o seu propósito eterno? Amor vai ser, de fato, parte dessa instrução toda, parte desse mover todo. Eu creio que o que Deus está nos falando é a resposta da sua oração, e você vai ver que Deus vai continuar falando muito mais. E eu vou terminar só com 2 slides mais, que nós vamos falar sobre isso amanhã, mas presta atenção em 1 João capítulo 3, no versículo 14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. E aí, amados, eu quero deixar para a gente continuar amanhã, que Deus vai nos falar sobre isso, e qual que é o propósito então da Trindade. Eu só vou encerrar esse tempo dessa noite mostrando o seguinte para os irmãos. Olha bem, Gênesis 1, 26, está no slide. Também disse Deus: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Irmãos, Deus vai nos falar muito sobre isso amanhã, porque é parte tremenda do que Deus quer resgatar. Esse façamos, quem estava lá? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Antes de nos criar, e aqui eles estavam em total unidade. Louvado seja o nome do Senhor, porque a gente tem que começar a entender isso. Se a gente não entende que a Trindade estava lá antes de nos criar, mas que depois, passando, e amanhã a gente vai passar por isso tudo, como começou tudo, qual que era o plano de Deus, e então Deus nos deixou na terra, e esse plano de Deus agora é conosco, e nós temos que ter essa unidade, essa comunhão, para que possamos viver essa experiência da igreja, porque isso é o propósito eterno de Deus. Deus tem um propósito eterno, e o que estava na Trindade, hoje, tem que ser projetado para nós, e não temos saída nisso, irmãos, não temos. Ou vamos viver essa experiência, ou então a gente vai viver religião. Nossa situação vai ser nula. A gente vai ter alguma coisa boa na terra, mas que não transforma a terra. A Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, projetou isso para nós, para que vivêssemos essa experiência. E agora, isso é uma responsabilidade total minha. Eu não tenho que ser um espectador, eu não tenho que ser um assistente, eu não tenho que ser uma pessoa religiosa, mas eu vou ter que viver isso totalmente, com os meus irmãos. E nós vamos abrir mais a palavra, para mostrar que era assim. Amanhã nós vamos mostrar que no 1º e 2º capítulo de Gênesis, estava lá a experiência que Deus queria que tivéssemos como homens, e depois, lá em Apocalipse 19, a partir do versículo 7, até o capítulo 22, no finalzinho, a gente vê a nova Jerusalém, que de fato é a nossa história. Nós temos que passar pela nossa história, para entendermos a nossa identidade, para entender o que Deus quer de nós, ou então a gente vai se limitar à religião. Vamos orar e agradecer ao Senhor. Paizinho, obrigado pela tua palavra. Nós sabemos que só pela unção do teu Espírito Santo
é que nós vamos alcançar o teu propósito. Então, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, Espírito Santo, abre, ilumina a mente, o espírito, o coração dos meus irmãos. Traz sede no coração deles. Nessa noite, tudo que tu tens nos falado, ainda que considerando as nossas faltas, Deus, que possamos, Senhor, clamar ao Senhor, orar a Ti, pedir, Senhor, em nome de Jesus Cristo, traga-nos nesses dias para operar mudanças em nós. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. É por isso que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Tu sabes que muitos de nós oramos, e muitos de nós querem mudanças, e aqueles até que não pensam em mudanças, eles têm que ser alcançados por essas mudanças, em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus Cristo. Agora, faz a Tua palavra penetrar como espada de dois gumes, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Acerta a mente dos irmãos, acerta o espírito dos irmãos, trabalha a alma dos irmãos, para que nossa alma seja rendida a Ti, para que a nossa carne, ela não tenha expressão, para que a nossa natureza terrena, ela seja exterminada. Senhor, em nome de Jesus Cristo, tira de nós o pecado, tira de nós, Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo. Nós te clamamos por um milagre nesses dias. Nós oramos debaixo da unção do Espírito Santo. Toca em nós, para a glória do Teu nome. Nós te clamamos, Senhor, que esses dias sejam dias de um avivamento que vai durar, que vai permanecer, em nome de Jesus Cristo. Que o próximo encontro de carnaval, que vem muitos irmãos de fora, eles possam encontrar uma igreja que não caiba nesse lugar, pelo resultado da Tua palavra em nós. Nós te pedimos um milagre. Mexe conosco, mexe com as nossas casas, mexe com a nossa vida. Deus, enfia a Tua palavra no nosso coração, em nome de Jesus Cristo. Queremos ser tomados pelo Teu Espírito Santo. Nós oramos e te pedimos, Paizinho, no nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Amanhã, que hora, Glaucio? 9h30. 9 horas. Irmãos, 9 horas da manhã. Venham orando, pedindo ao Senhor. Cheguem no horário. E a gente quer ser bem disciplinado nesses dias. E peço ao Senhor que a gente consiga transmitir tudo que está no coração de Deus. Eu sei que o seu coração está ansiando por isso. E é também o coração de Deus. Deus abençoe os irmãos, no nome de Jesus. Obrigado. Amém.